Olá, meus alunos do terceiro ano. Então, referente à aula de ontem, né, do Centro de Mídia, né, que foi sobre os fatores que influenciam na velocidade de uma reação química, né, vou fazer um resumo aqui para a gente reforçar um pouco esse conteúdo, né. E quatro fatores importantes, né, que influenciam na velocidade de uma reação química, né, que é a temperatura, concentração, superfície de contato e catalisadores. Nós falamos já um pouco sobre isso, mas vamos continuar um pouco com esse conteúdo. Né? A temperatura. Né? O aumento da temperatura faz com que a energia cinética das moléculas também aumente. Né? Então elas ficam mais agitadas, se movimentam mais rápido. E o que acontece? Os choques efetivos são mais frequentes. Então acaba acelerando uma reação química. Então, quanto maior for a temperatura, maior será a velocidade dessa reação química, né? Concentração dos reagentes, né? Quanto maior a concentração dos reagentes, maior será a velocidade da reação. Por quê? Porque se a gente vai ter mais moléculas disponíveis, né, numa solução, se você tem mais moléculas, mais provavelmente vão se colidir, né? Vão se colidir com mais frequência. Como a professora na aula lá, ela deu um exemplo, né? Se numa sala de aula você tem, um exemplo, 10 alunos se movimentando na sala de aula, tem uma probabilidade de eles se colidirem. Você tem 100 alunos numa mesma sala de aula, do mesmo tamanho, essa probabilidade aumenta. Então, uma concentração maior, você vai ter mais choques, mais rápido é a reação química. A superfície de contato. Né? Eu até dei um exemplo aí na figura que vocês estão vendo aí. Né? Você tem um quadradinho aí, né? E os outros pequenos quadradinhos que juntando vai dar o mesmo tamanho do quadrado inteiro. Os pequenos vão ter uma área maior de contato do que esse que está inteiro. Né? Então, você vai ter superfície de contato maior. No caso de uma reação química, vai ocorrer mais rápido. Como a professora deu o exemplo de uma carne inteira e uma carne moída. Né? Uma carne moída, ela vai cozinhar mais rápido que um pedaço de carne inteira, comparando a mesma quantidade. Né? Da mesma forma também, a carne moída estraga mais rápido que um pedaço de carne inteira. Né? Catalisadores, né? Como que funcionam os catalisadores? Né? É toda e qualquer substância ou material que acelera a velocidade de uma reação química sem ser consumida por ela. Ele não participa da reação química. Ela deu um exemplo muito interessante da água oxigenada, né? A água oxigenada ela já se decompõe, se deixar o vidro aberto ela começa a se decompor, né? Mas se colocar pedaços de batata na água oxigenada, isso ocorre com uma velocidade maior, porque a batata ela tem uma enzima presente na batata que faz com que isso acelere. É um exemplo também da nossa saliva, né? Que a gente tem a amilase, que é uma enzima que acelera a quebra das moléculas do amido, né? Na nossa boca, começa a quebrar as moléculas mais rápido na nossa boca. Isso é um exemplo também. Como vocês estão vendo aí na figura aí, o que acontece? A energia de ativação na presença de um catalisador, ela é menor, né? Como vocês estão vendo no gráfico aí. Então, não vai precisar de tanta energia para que a reação ocorra. Então, ela vai acabar ocorrendo mais rápido, né? Sem catalisador, você precisa de uma energia maior para que aconteça a reação. Também, ao contrário dos catalisadores, tem os inibidores, né? Na natureza tem alguns inibidores e a gente usa, por exemplo, a temperatura, né? A gente usa também para acelerar uma reação, mas a gente usa também para que uma reação ocorra mais devagar. No caso, quando a gente coloca uma carne ou qualquer coisa na geladeira para a gente conservar, então uma temperatura menor evita a proliferação de bactéria, por exemplo, né? Você diminui essa incidência, né? Acaba que a temperatura baixa, ela funciona como um inibidor, né? E eu queria falar sobre uma reação que ela falou na aula, né? E que é sobre o bicarbonato, né? Que ela fez até uma representação lá, bicarbonato reagindo com ácido acético.
só para aprofundar muito mais o conceito de um produto que é formado nessa reação, né? E o produto é o ácido carbônico. Não forma CO2, gás carbônico, forma ácido carbônico, né? Como vocês estão vendo aí na figura, o bicarbonato de sódio, né? Que também é conhecido como hidrogenocarbonato de sódio, que é o nome químico dele, é o nome oficial, reage com ácido acético, né? Forma acetato de sódio e forma ácido carbônico. Esse ácido carbônico, né? Só voltando um pouco no bicarbonato de sódio, o bicarbonato de sódio não é uma base, ele é um sal básico, é um sal alcalino. Ele, quando dissolvido em água, ele aumenta o pH da água, porque ele é um sal alcalino, então ele não é uma base. Ele reage com os ácidos. No caso aí que está aparecendo, ele está reagindo o bicarbonato de sódio com ácido acético, está formando acetato de sódio, que é um sal também, e forma ácido carbônico, que é um ácido fraco. Então, o que acontece com o ácido carbônico? Ele se decompõe, né? E ele na decomposição ele forma H2O, que é a água, né? E mais CO2. Como vocês estão vendo no equilíbrio químico embaixo, ele entra no equilíbrio, né? Como vocês estão vendo embaixo aí, ele tem esse equilíbrio. Então, como que você desloca esse equilíbrio para um lado ou para o outro, né? Variando a temperatura. Mais quente, desloca para o lado direito, forma mais CO2, mais gás carbônico. Mais frio, temperatura, desloca para o lado esquerdo, forma mais ácido, falando de uma solução aquosa, né? Então, eu coloquei um vídeo aí para vocês, para a gente aprofundar só esse conceito do ácido carbônico, que eu acho muito interessante, porque ele tem uma importância muito grande no oceano, né? Então, olha só esse vídeo que eu coloquei para vocês aí, né? Então, eu peguei a água da torneira, né? A água da torneira, água potável, tem um pH em torno de 7, né? O pH da água. Eu peguei a fenolftaleína. A fenolftaleína é um indicador de ácido e base. Um pH acima de 8, ela fica rosa. pH abaixo de 8, ela fica incolor, como vocês estão vendo aí. Aí eu peguei a amônia. A amônia em solução aquosa forma hidróxido de amônio, que é uma base, então esse pH vai subir. Aí vocês vão observar aí que a solução fica rosa, né? A gente tem certeza aí que subiu o pH e está um pH acima de 8, a solução rosa. Aí o que eu vou fazer? Eu peguei um canudo, né, de vidro e vou soprar dentro dessa solução, né? Quando a gente sopra, a gente está liberando CO2. O CO2 soprado na água, ele começa a reagir com a água, esse equilíbrio vai para o lado direito, vai formar mais ácido carbônico na água, né? Também, aumentando a concentração do CO2 no local onde tem água, por exemplo, eu formo mais ácido carbônico. Aí vocês percebem que a solução ficou incolor, que formou mais ácido carbônico. Por que eu mostrei esse vídeo para vocês e aprofundei um pouco o conceito sobre esse produto, o ácido carbônico? Porque no oceano existe esse equilíbrio, né? Durante o dia, por exemplo, está quente, o gás carbônico sai da água, né, e vai para a atmosfera. Durante a noite, que a temperatura cai, ele entra mais na água e fica esse equilíbrio químico no oceano, né? Como que pode quebrar esse equilíbrio? Se começar a produzir muito CO2 na atmosfera, né, que a gente sabe que na queima de gases, né, gera muito CO2, e começar a ir para o oceano, a gente acaba deslocando muito essa reação para o lado do ácido, formando mais ácido. E aí pode gerar um impacto no oceano, nessa região onde tiver muito CO2, a acidez do oceano pode aumentar e gerar vários impactos ambientais. Tá, beleza? Foi mais para reforçar o conteúdo. Bons estudos. Vou deixar aí alguns exercícios, né, sobre influência dos fatores que influenciam numa reação química. Vocês anotem no caderno esses exercícios, né, e resolvam e depois a gente vai tirando as dúvidas. Beleza?